aqui, porque e essa história do Fábio, hein? O colunista Lauro Jardim, muito competente, né, do jornal O Globo, dando a informação de que o Fábio acionou o Ronaldo, não foi o Cruzeiro, não. Acionou o Ronaldo por conta da dívida ali de cerca de 20 milhões do Cruzeiro para com o Fábio. E, inclusive, assim, uma das alegações é o seguinte: o Fábio pagou mais de 20 milhões em dívidas para o Transferban. Por que ele não pode pagar... Fábio. O Ronaldo pagou mais de 20 milhões de dívidas no Transferban. Por que ele não pode pagar minha dívida também? E aí, Vinícius Gris, coloca em xeque até a viabilidade da SAF no Cruzeiro, caso essa alegação seja aceita e o Ronaldo tenha que pagar o Fábio? Ô André, caso isso aconteça, sem dúvida vai colocar a viabilidade da SAF em jogo, até porque outros certamente vão repetir essa ação do Fábio na Justiça, né? Mas não acredito muito que isso vá ter um desfecho positivo como quer o Fábio, né, para receber antes aí de todo mundo. Acho que é uma ação absolutamente natural por parte do Fábio e acho que é totalmente de direito dele, né? Se o clube deve 20 milhões de reais ao Fábio, ele tem todo o direito de procurar a justiça para tentar receber. Mas, assim, esse assunto ele é bem complexo e ele ainda não tem muito elemento para que a gente possa dizer o que vai acontecer ou o que deve acontecer, porque a lei é muito recente e esse tipo de caso ainda não foi julgado pela justiça, né? Nenhuma SAF ainda teve que encarar isso na justiça. Esse processo vai demorar muito tempo para acontecer. Caso o Fábio entre mesmo na justiça, né, porque foi uma notificação extrajudicial, sim, ele nem entrou ainda, nem acionou ainda o Ronaldo, a SAF ou a associação na justiça para receber esse dinheiro. Mas caso isso aconteça, isso tem todo um trâmite jurídico que a gente sabe que no Brasil ele é longo e que deve muito provavelmente render aí mais de uma esfera até que tenha uma decisão definitiva. Então, assim, algo que vai demorar muito para ter qualquer tipo de resposta, eu acho muito pouco provável que possa inviabilizar a compra do Cruzeiro ou o planejamento, né, do Ronaldo e da equipe dele. Então, assim, acho que a gente precisa ter muita calma, eu acho que é um processo natural. O que está acontecendo com o Fábio vai acontecer com outros credores, em outros clubes, em outras SAFs, mas acho que a gente tem muito pouco elemento para dizer o que vai e o que não vai acontecer. Tem muito alarmismo em cima dessa questão, mas é algo que vai demorar muito, muito ainda para a gente ter algum tipo de resposta. Um advogado me falou exatamente isso ontem. Falou, olha, estou vendo todo mundo muito preocupado, falando que o Ronaldo pode sair da SAF. Isso aí não demora menos de 6 anos, não. Então daria meio que na mesma, entre aspas, falando de prazo. Ô, CJ, eu quero ir para um outro ponto. Eu quero ir para um ponto de mais polêmica. Porque monitorando as redes sociais ontem, eu percebi os torcedores muito chateados com o Fábio. Assim, não no sentido de, o cara tem uma dívida, ele está cobrando, é o direito dele. Mas a questão de não ter entrado contra o Cruzeiro, ou ele nem entrou, né? Mas de ter acionado o Ronaldo. De certa forma, na visão de muitos torcedores, isso eu estou falando monitorando rede social mesmo, Twitter, Instagram, tá querendo inviabilizar a SAF. Tá querendo afundar o Cruzeiro, tá querendo que o Fábio saia e que o Cruzeiro acabe. E aí, CJ, o torcedor tá magoado, pelo menos boa parte dele. Ô André, se você for parente do Fábio e torcedor do Cruzeiro, ou se você tiver alguma ligação com o Fábio, ou se você até mesmo for o Fábio, você vai entender esse lado. E se você fosse o trabalhador e tivesse com alguma dívida com a sua antiga empresa ou com uma nova empresa que adquiriu a sua antiga empresa, seria entender o lado unilateral do trabalhador. Só que no futebol, a gente envolve paixão. A partir do momento que envolve paixão, a instituição, que é o objeto apaixonante, que é a instituição que o torcedor ama, idolatra, e independente de quem passou por lá ou está lá, o torcedor ama o Cruzeiro, muitos, e eu também faço minhas suas palavras, dessa bolha que a gente às vezes frequenta e que a gente tem acesso, seja de rede social ou de colegas, amigos próximos, torcedores do Cruzeiro, em sua grande maioria, não vou dizer todos, nem na unanimidade não, mas em sua maioria, óbvio, que vai tomar as dores da instituição. Alguns de uma forma mais exacerbada, mercenário, alguns de uma forma mais apaixonada, mais cega, vamos dizer assim,
não presta, tá vendo? Amor é o dinheiro. E outros entendendo o lado, mas ficando do lado da instituição. Vejo mais do que normal qualquer tipo de atitude. O Fábio escreveu a história dele no Cruzeiro. É o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro. Conquistou muita coisa aqui, merece todo o respeito por aquilo que fez. Agora, se ele vai procurar o caminho dele e quais serão os meios, aí não cabe a mim julgar, cabe ao advogado dele defender essa causa e o outro do Cruzeiro, ou do Ronaldo, defender o lado de lá. O que eu sei é que no Brasil existem várias leis, muitas cumpridas, outras nem tanto, mas existem brechas em todas. E aí os advogados muito bem instruídos, estudados, os bons advogados que recebem para isso também, sabem que todas as leis tendo brechas, eles vão atacá-las. A SAF é uma lei. Provavelmente vai ter a brecha. É nova, não foi julgada, é nova ainda para os juízes, desembargadores, advogados, é nova. E nós não temos casos ainda a serem julgados. Vai ser mais comum daqui para frente. Estamos nos alfabetizando diante disso tudo. Então, as brechas aparecerão. Ô, Léo Gomide, você que gosta muito desse assunto clube-empresa, própria SAF também, e aí, se você, assim, tudo bem, pode demorar anos e tudo, mas se a justiça entende que o Fábio tem direito e dá ganho de causa, pelo menos na minha cabeça, inviabiliza as ações de SAF. Os clubes que tiverem aí com dívidas bilionárias, quem que vai querer assumir? Sabendo que de cara vai ter que pagar aí todos os valores. Você concorda comigo ou não? André, eu concordo, mas eu acredito que não vai acontecer. Tá. Porque a reivindicação ela é bem diferente. Os problemas a serem resolvidos, né? Ele interfere no clube de forma institucional, né? Eu digo em relação ao valor que foi pago, né? No último transfer ban aí, aos clubes mexicanos. Se o Ronaldo não efetuasse o pagamento, isso iria interferir diretamente no planejamento do departamento de futebol do clube. Né? Agora, a dívida com o jogador, ela precisa ser paga. O ideal é que ela fosse acertada, né, no menor espaço de tempo possível. Mas nós sabemos que na prática não é assim que funciona, por conta não há uma celeridade da justiça, enfim, né, para resolver o caso. Como o CJ destacou, existem N brechas, existem vários recursos que podem ser colocados ali por ambas as partes, né, para tentar atrasar o deferimento, o último deferimento ali, o julgamento final a respeito de quando será pago, quantas vezes, enfim, isso aí demora, mas eu acho que são problemas diferentes, né? Eu acho que o do Fábio vai demorar bem e não acredito que todos os atletas que entrem na justiça e querendo cobrar direto do investidor, que eles terão sucesso, não. Vamos aguardar, então, o andamento dessa história, lembrando que é uma cobrança extrajudicial, então direto, para o Ronaldo.